Olá, a paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos então para trazer o tão afamado vídeo, o tão falado vídeo que nós prometemos aos irmãos que nós iríamos fazer falando sobre o dízimo. Tá bem, meus amados irmãos? Eu devo ou eu não devo dar o dízimo? O dízimo é ou não é para a nossa época? Tá bem, meus queridos? Já de antemão quero deixar claro que isto é a minha opinião segundo a palavra de Deus. Você tem o direito de concordar ou não e você não é obrigado a concordar com a minha opinião. Mas essa é a minha opinião segundo a visão que eu tenho e o entendimento que eu tenho segundo a palavra de Deus. E nós devemos estar de acordo com a palavra de Deus. Tá bem, meus queridos? Vamos lá? Em primeiro lugar, queremos falar aqui que a palavra dízimo ela vem do hebraico maser. Quer dizer em hebraico, maser, e significa a décima parte. Isso é o que quer dizer a palavra dízimo. Nós sabemos que o dízimo, meus amados, nos tempos do Antigo Testamento, ele era usado para três coisas. Alimentação da família, que eles comiam o próprio dízimo, isso está lá em Levítico 27:30. Alimentação dos levitas, sustento deles, e isso você encontra em Números 18:21. E em terceiro lugar, o cuidado com os pobres. Eu só não vou explanar aqui cada uma desses versículos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Esse vídeo já vai passar um pouquinho do normal, dos vídeos que a gente faz, mas é importante, você precisa assistir todo o vídeo para entender o que nós estamos falando. Porque às vezes as pessoas têm costume de comentar numa publicação e sair xingando todo mundo sem saber como acaba a história lá no final. E esse vídeo você precisa assistir até o final para entender o que eu penso de acordo com a palavra de Deus sobre o dízimo. Tá? Então o dízimo era usado para essas três coisas, meus amados irmãos. Alimentação da família, comiam o próprio dízimo, Levítico 27:30, alimentação dos levitas, sustentos deles mesmo, Números 18:21, e o cuidado com os pobres, que eu acho o mais importante, o mais interessante que a igreja nos dias atuais deveria fazer. E por que estamos fazendo esse vídeo? Porque devido ao abuso que a gente tem visto, os escândalos que a gente tem visto, de homens que usam o nome de Deus para pegar dinheiro das pessoas, ameaçando as pessoas, mentindo para as pessoas, usando passagens da Bíblia distorcidas para assustar as pessoas que não têm conhecimento, que elas devem dar o dízimo, porque senão o devorador vai destruir a sua vida, porque vai vir um demônio que vai dar uma maldição, meus amados, e no decorrer desse vídeo nós vamos ver que isso é mentira. E eu tenho, chega muitas vezes dar nojo na gente de ver certos homens quando começam a falar sobre oferta, sobre dízimo dentro de algumas igrejas, sabe? Chega a me enojar, sabe, meus irmãos? Muitas vezes chega a dar ânsia de vômitos, de nós ver homens usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, para que as pessoas venham a sustentar os seus luxos, os seus carrões de luxo, as suas mansões, as suas fazendas. Eu sou totalmente contra alguém ganhar dinheiro usando o nome de Deus. Sou totalmente contra, você concorde ou não, essa é a minha opinião. Eu acho que se você quer ganhar dinheiro, quer prosperar na vida, você deve trabalhar, como diz a Bíblia Sagrada, que quem não trabalha não coma, Lembra daquela palavra? Pois é, eu sou dessa opinião, tá bem? Mas nós vamos explicar aqui detalhadamente o que nós queremos falar. Então você assista o vídeo, e aí você tece o seu comentário, tá? Se achar necessário. Irmãos, como já falamos aqui, dízimo no hebraico, maser, décima parte, e o dízimo, na época do Antigo Testamento, hoje a gente fala em 10%, a Bíblia fala em 10%, que é a décima parte, segundo fala a palavra hebraica, mas nós sabemos que no Antigo Testamento haviam 3 dízimos. Se nós fôssemos dar o dízimo segundo os judeus davam, nós teríamos que dar não 10%, mas em torno de uns 23%. Ô, irmão Rogério, mas que isso? Já é horrível 10, muitas pessoas dizem, eu não consigo dar 10. Então, se nós fôssemos dar o dízimo de acordo como os judeus davam, nós teríamos que dar em torno de uns 23%. E por que, irmão Rogério, que teria que dar 23%? Já eu te explico.
né? Porque existiam na época 3 dízimos, meus amados irmãos. O primeiro dízimo era o dízimo ao levita, ao sustento deles. O segundo dízimo era o dízimo dos festivais, né? Para sustentar, bancar as festas que haviam na época. E o terceiro dízimo era aquele dízimo que havia a cada 3 anos. Então vamos lá. O primeiro dízimo ao levita, lá em Levítico 27, anote bem as passagens, você pode encontrar isso. Dízimo ao levita em Levítico 27 seriam 10%. O dízimo dos festivais, que você encontra em Deuteronômio capítulo 14, mais 10%, já dariam 20%. E o dízimo a cada 3 anos, né, 10% divididos por 3, daria aí em torno de 3,30 e poucos por cento. Então, 10, 20 com mais 3%, 23%. Você está entendendo? Né? Dízimo ao levita 10%, dízimo dos festivais 10% e o dízimo a cada 3 anos, né, 10% divididos por 3 daria em torno de 3,33% mais ou menos. Tá? Seriam 23%, mas nós estamos falando aqui, né, da época do Antigo Testamento. Tá bem? Aí muitos podem perguntar, mas irmão Rogério, né, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Sim, deu o dízimo a Melquisedeque. Abraão estava debaixo da lei? Isso era na época da lei? Não. Abraão cometeu aqui um ato voluntário, dando o dízimo a Melquisedeque após voltar de uma guerra. Abraão, de forma voluntária, deu o dízimo dos despojos da guerra. Isso antes da lei. O importante é você olhar a palavra de Deus. Antes da lei. Abraão não estava sendo obrigado, não estava sendo coagido, não estava dando porque era mandamento ou porque era lei. Ele estava dando como um ato voluntário e isso está lá em Gênesis 14. Você pode observar um ato voluntário, uma única vez, tanto que não ensinou o costume a seus filhos, netos, né, nem a seus familiares. Prova disso é que nós vimos lá em Gênesis 28, né, versículos 20 a 22, Jacó propondo dar o dízimo caso Deus o abençoasse em sua peregrinação. Veja que interessante, Jacó propondo dar o dízimo, né, caso Deus o abençoasse, né, em sua peregrinação. Mais um ato voluntário. Mas com Deus funciona moeda de troca? Né? Será que nós podemos fazer isso? Jesus aceita moeda de troca? Eu dou o dízimo e tu me abençoa, se não me abençoa eu não te dou o dízimo, né? Aqui a Bíblia nos diz que Jacó propôs, né, como um ato voluntário, dar o dízimo, né, caso Deus o abençoasse em sua peregrinação. Quer dizer, se não abençoasse ele não daria. Bom, mais um ato voluntário que nós encontramos na palavra de Deus. Tá bem, meus queridos? Eu espero que você esteja entendendo o que nós estamos querendo falar aqui. Porque o dízimo, ele só passou a ser lei, meus amados irmãos, 400 anos depois, né, com a saída do povo de Israel das terras egípcias. Você entende? Foi só aí que o dízimo passou a ser normativo, uma lei. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que eles estavam aqui fazendo um ato voluntário, em forma de agradecimento a Deus, mas ninguém estava obrigando, ninguém estava chamando eles de ladrão, nada disso. Tá bem, meus queridos? Aí, nós temos a tão citada passagem na Bíblia, em Mateus 22, de 15 a 22, usada por muitos líderes religiosos, por muitos homens, aí se dizendo homens de Deus, e que usam o nome de Deus, e que usam a Bíblia, e que usam, né, a palavra de Deus distorcida para enganar as pessoas e para coagir as pessoas. Temos a passagem de Mateus 22, 15 a 22, né, aonde Jesus, né, quando os fariseus interrogaram Jesus, perguntando para ele se eles deviam pagar impostos. Olha a malícia dos fariseus, se eles deviam pagar impostos, porque eles não queriam pagar impostos. Né? E Jesus respondeu sabiamente para eles, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os líderes de hoje usam essa passagem para dizer que Jesus estava citando aqui que eles deviam dar, né, lá ao imperador o que era do imperador e que deveriam dar o dízimo. Né? Então nós vimos aqui, meus amados, a sabedoria de Jesus. Né? Quando Jesus diz, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, porque eles não queriam pagar imposto. Né? Israel, meus amados, na época, ele estava debaixo de um jugo pesadíssimo, do jugo romano. O imperador era considerado divino, um deus, tanto que cunhavam na moeda que circulava na época a imagem dele. E por isso os judeus não concordavam em pagar impostos e tentaram, achando que iam encurralar Jesus. Né? Porque se Jesus dissesse sim,
que eles não deviam, né, que eles deviam pagar impostos, se Jesus dissesse sim, que eles deveriam pagar impostos, Jesus estaria traindo o próprio povo. Não é assim? Se Jesus dissesse não, seria acusado de insurreição, ou seja, rebelar-se contra uma ordem estabelecida, né? E isso seria rebeldia. Então, aí Jesus estaria se declarando mesmo inimigo de Roma. Olha a sabedoria de Jesus. E Jesus, sabendo que naquela moeda tinha ali a imagem do imperador romano, né? O que Jesus faz? Olhando para eles, diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A sabedoria diz, mas essa passagem tem sido distorcida e usada por muitos líderes evangélicos para coagir as pessoas, né, a dizer que é a obrigatoriedade do dízimo. Tá bem, meus amados irmãos? Eu espero que você, né, esteja entendendo, né? Aqui nesse texto, Jesus deixa claro que religião e política se separam. Religião e política não devem estar junto, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não misturem as coisas, né? Eles usaram a situação, né, do imposto ali para tentar ver se pegavam Jesus, mas não conseguiram, porque Jesus é sábio. Tá bem, meus queridos? Vamos continuando aqui, né, falando mais um pouco. E aí você vai dizer assim, mas Rogério, Jesus mandou dar o dízimo lá em Mateus 23, 23. Muito bem, né? O que Jesus falou? O que Jesus disse para os fariseus lá, né, em Mateus 23? Né? Que eles, né, deveriam dar o dízimo, mas não omitir outras coisas mais importantes, né, da palavra de Deus. Porque não adianta eu dar o dízimo e omitir outras coisas mais importantes, outros mandamentos mais importantes, né? O que Jesus estava dizendo? Ele chamando eles de hipócritas. Vocês podem entender, meus amados irmãos? Jesus mandou que eles dessem o dízimo sem omitir as coisas mais importantes da lei, né? Porque esse texto, apesar de ele estar registrado aqui no Novo Testamento, o povo ainda estava debaixo da antiga aliança. Você sabia disso? Pois a nova aliança só se iniciou com a morte e ressurreição de Jesus, meus irmãos. Lembram, né, que Jesus disse lá em Mateus 5:17, né? Não pensem que eu vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Então, há passagens, há textos, né, no Novo Testamento que ainda eram coisas que estavam debaixo da lei. Você entende por que a gente tem que ler com muito cuidado a palavra de Deus? Porque a gente não pode ler uma passagem na Bíblia e sair, né, querendo baixar a lenha em todo mundo, ou até mesmo repreendendo as pessoas, chamando as pessoas disso e daquilo, porque a Bíblia é algo que a gente tem que ter dom, discernimento de Deus para saber interpretar. E hoje, nos dias em que nós vivemos dias, né, de uma pobreza espiritual de pessoas para falar da palavra de Deus. Nós vimos aí, muitas das vezes, dá um pavor. A gente já andou por muitos lugares por aí e muitas vezes a gente se assusta do que a gente ouve, né? Homens que mal, né, pessoas que mal chegaram, né, na igreja, as pessoas muitas vezes recém se converteram, estão aprendendo, né, a falar, estão aprendendo a palavra de Deus, né, muitas vezes sem conhecimento nenhum. E muitas vezes até, quem sabe, sem maldade, porque elas não sabem, elas lê, né? Nós lermos uma coisa é uma coisa, interpretarmos da forma correta é outra. E a palavra de Deus exige isso, né? Que nós tenha, né, faça uma boa exegese da palavra, use hermenêutica para entender a palavra de Deus. Porque senão nós vamos cometer erros gravíssimos, né? Erros absurdos, né? E além de causarmos problemas, ofendermos pessoas, nós vamos estar passando vergonha. Entendeu, meus irmãos? Então, precisamos estudar mesmo. Não adianta eu pegar a minha Bíblia Sagrada e eu ler ela de capa a capa correndo e eu não entender nada. E aí eu vejo ali uma passagem ali, porque não deu o dízimo é ladrão. E eu saio chamando todo mundo de ladrão. Mas para quem foi escrito essa passagem? Né? Essa passagem está no Antigo ou no Novo Testamento? Isso aqui era lei ou não era? Então eu tenho que entender isso, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Então, foi isso que Jesus quis dizer.
vocês devem dar o dízimo, mas não omitir, né, as coisas, né, outros mandamentos mais importantes da lei. E esse texto, eles estavam ainda, né, falando da lei, né, apesar de estar escrito no Novo Testamento. Entendeu, meus irmãos? Mas aí, meus amados irmãos, vem aquele texto assim, ó, esse é o fatídico, né? Malaquias 3:10. Vamos falar? Vamos lá. O texto mais usado, né, pelos líderes, ou vamos usar aqui o poder religioso, que é aquele grupo de pessoas que está fora praticamente da palavra de Deus e usa a palavra de Deus distorcida para o seu benefício próprio, né? Esse é o texto mais usado pelo poder religioso, Malaquias 3:8-10, né? Quando ali a gente vê a palavra de Deus dizendo, né, que roubam a Deus e que, em que me roubais, né? E a palavra de Deus fala ali sobre ladrão e tal, que você sabe de cor e salteado e não há necessidade de eu estar esmiuçando para vocês aqui, porque essa passagem essa é oficial. Essa é oficial, né, do poder religioso para coagir as pessoas. A situação, meus amados irmãos, aqui nesse texto era a seguinte: os levitas, eles não estavam recebendo o dízimo. O povo estava realmente roubando a Deus, tirando daqueles que serviam no templo o recurso que Deus tinha instituído como deles. E por causa, né, da falta de generosidade do povo, né, Deus diz a eles que eles estavam roubando a Deus e que enviaria 7 gafanhotos sobre eles. Entre eles, o gafanhoto cortador, entre eles, o gafanhoto migrador, entre outros. E entre esses gafanhotos, existia um gafanhoto que tinha o nome de devorador. Então, Deus estava dizendo aqui que se eles não se adequassem, que Deus enviaria essas pragas, esses 7 gafanhotos, sobre suas lavouras para devorarem, né? E existia um gafanhoto chamado devorador. Só que muitos, né, líderes hoje, líderes entre aspas, né, meus irmãos, né, porque eles usam essa passagem, né, essa palavra devorador, para associar ao diabo, ao demônio, a espíritos malignos que vão destruir a sua casa, que vão destruir a sua família, que você vai passar necessidade se você não der o dízimo, né? Infelizmente nós temos essa situação. Eu sei que muitos líderes aí não vão gostar do que eu estou falando aqui, mas você nem viu nada ainda, eu só estou começando, porque eu coloquei um propósito na minha vida de falar a palavra de Deus como ela é, né, para não enganar as pessoas, né? Eu não sou nada, eu sou um simples servo de Deus, cooperador da obra de Deus, né, que prego a palavra de Deus, e sou um músico da obra de Deus, né, e faço isso com muito amor e muita dedicação, mas eu sempre odiei esse tipo de coisa, de homens distorcendo a palavra de Deus para coagir as pessoas. Eu já tive em ministérios que era obrigatório dar o dízimo, né? Se não desse o dízimo, você não tocava, não cantava, não pregava, né? Porque você era ladrão, tá? E isso está errado. E eu estou provando isso para você aqui dentro da palavra de Deus, tá? Ninguém pode chamar você de ladrão. Isso pode até ser concebido como um crime, irmãos, né? Muitas vezes as pessoas podem até processar você por você sair chamando todo mundo de ladrão assim. Você tem que ter cuidado como você usa a palavra de Deus para não causar escândalo, tá bem? Mas nós vamos chegar lá, porque você pode estar dizendo: o Rogério é contra o dízimo. O Rogério não quer dar o dízimo. Por isso eu disse, assiste o vídeo e você vai entender. Então aqui nesse texto de Malaquias 3:10, né, essa palavra era dirigida ao povo de Israel. Se você olhar lá em Malaquias, né, capítulo 1, versículo 1, você vai ver lá que está palavra do Senhor, o peso da palavra do Senhor ao povo de Israel. Aqui, essa palavra era para o povo de Israel. Por quê? Porque estava acontecendo esse tipo de coisa. O dízimo que era instituído, né, e que era para sustento, né, dos levitas, eles não estavam recebendo o recurso. Irmãos, e como que alguém vai se sustentar? Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre os dias de hoje. A igreja de hoje. Como é que uma igreja hoje vai se sustentar se ninguém der nada, né? Qual é o pastor que vai pegar e vai dizer: não, eu fundei uma igreja e tudo eu boto do meu bolso, né? Eu pago aí os missionários, eu pago os pastores, eu pago, né, aqueles que trabalham no templo.
porque o deve ser usado para isso mesmo. Como? Então, eu espero que você esteja entendendo. E era o que estava acontecendo aqui. Deus tinha instituído esse recurso para o sustento deles, mas eles não estavam recebendo. Então, Deus falou que eles estavam roubando a Deus, né? E que por isso ele enviaria esses 7 gafanhotos. Mas devorador é um gafanhoto, é o nome de um gafanhoto, né? Que devoraria as suas lavouras, as suas plantações. Tá bem, meus amados irmãos? Eu espero que esteja dando para entender. Então, se alguém chegar dizendo, se você não der uma oferta, se você não der o dízimo, o devorador, Satanás, o demônio, vai devorar a tua casa, você vai viver em miséria. Tá? Repreenda isso aí em nome de Jesus, porque isso aí não é de Deus, não. Tá? E tantos homens aí que vivem pregando o amor de Deus aí, e aí sai com umas coisas absurdas dessa aí. Tá bem? Então, o que o Novo Testamento diz, irmãos? Agora chegamos na parte importante. Tá, Rogério, mas e o Novo Testamento? O que diz sobre o dízimo? Vamos lá. Dar ou não dar o dízimo? O que encontramos, meus amados irmãos? O Novo Testamento, ele aplica, revoga, termina com o dízimo. O que ele diz? Então, devemos ou não devemos dar o dízimo? O que acontece? O que nós encontramos no Novo Testamento são elementos de continuidade e elementos de descontinuidade, né? Por isso que nós temos que ver o que o Novo Testamento faz. Se ele aplica, revoga, mantém, né, o dízimo. O elemento de descontinuidade, meus amados irmãos, é que o dízimo, como uma prática judaica, ele não é restabelecido e nem mantido como uma prática comum da igreja cristã, da igreja dos dias de hoje. Isso está claro. O dízimo não é instituído como uma prática, mais como uma prática judaica como era, né, para a igreja dos dias atuais. Tá? Ele não é restabelecido, ele não é mantido como essa prática comum da igreja de hoje. Então esse é um elemento de descontinuidade, né? Ninguém pode se basear nesses textos que eu citei para você aqui para dizer, porque a Bíblia não fala, não nos dá nenhum texto sobre isso. Mas aí nós temos os elementos de continuidade. E o que seriam os elementos de continuidade, meus amados irmãos? Né? São os atos voluntários, né? Como a constância, a generosidade, a alegria, né? E a proporcionalidade, né? Se mantém. Isso se mantém no Novo Testamento, né? Um exemplo é em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículos 1 e 2, Paulo ordena uma coleta para ajudar os santos. Observação, isso aqui não é dízimo. Paulo ordena uma coleta para ajudar os santos. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Tá? Isso aqui não é dízimo. Tá? 2 Coríntios 8, capítulo 8, versos 2 e 3. Paulo fala da generosidade do povo, né? Que na medida de suas posses contribuíam de forma voluntária. Contribuíam de forma voluntária. Tanto que no versículo 8 Paulo deixa claro que não é um mandamento, e sim voluntário. Tá? 2 Coríntios 8, 8, versículos 2 e 3. Espero que você esteja entendendo. Filipenses, capítulo 4, de 15 a 18, o povo, né, Paulo diz que nenhuma igreja, se você olhar, Paulo diz que nenhuma igreja ajudou ele quando ele partiu para Macedônia, e a não ser os próprios filipenses, e agradece aos filipenses a oferta agradável que ele recebeu deles, tá? Oferta agradável, voluntária. Aqui Paulo não estava obrigando ninguém a criar o dízimo, a ter essa prática do dízimo, né, para sustentar ele. Você está entendendo? Romanos 12 e 13, Paulo manda compartilhar aos santos, né? Gálatas 6:10 manda fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha aí o uso do dízimo. Fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós temos também mais uma referência aqui, 1 Timóteo 6:17 e 18. Os ricos são instruídos a serem generosos e prontos a repartir com os necessitados. Isso, por que eu estou citando esses textos? Porque isso tudo são elementos de continuidade, que a gente deve até seguir praticando, né, a prática do dízimo como um ato voluntário, mas não por lei, não
por obrigação. Atos 4:35, os primeiros cristãos vendiam seus bens, outra passagem muito usada, né, por homens aí que querem distorcer a palavra de Deus. Os primeiros cristãos vendiam seus bens e distribuíam entre a comunidade, mas mesmo assim o dízimo não aparece lá, entendeu? Assim como não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento, tá bem? Então, meus amados irmãos, aí você pode dizer, e o que isso quer nos dizer? O que significa isso? Né? Isso significa que o dízimo, como costume judaico, né, ele não era uma prática comum ao Novo Testamento. Porque os cristãos, eles não possuíam mais a casa do tesouro, para onde ia o dízimo, tá bem? Os cristãos não possuíam mais as festas judaicas, que era para onde ia também, usavam o dízimo. E não possuíam mais levitas, sacerdotes, para receberem desses dízimos. Você está entendendo? Não existia mais isso. A igreja agora já não tinha mais isso. Obviamente que permanece o sentido da generosidade, como eu estou falando para você, mas nada de forma normativa ou obrigatória, como esses homens do poder religioso falam aí. Se nós olharmos 1 Coríntios 9, capítulo 13 e 14, né, a Bíblia diz assim, digno é o trabalhador do seu salário, e os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. A palavra de Deus é clara, irmãos. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida. A palavra de Deus, né, esclarece tudo para nós. O que acontece é que existem homens leigos, sem entendimento, que não entendem o que lê. Né? Não entendem a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus, muitas das vezes por vontade própria. Não é nem no sentido de distorcer por não saber. Não, eles distorcem por vontade própria para, né, ter as suas regalias, os seus luxos. Né? Porque enquanto eles vivem nos seus luxos, né, nas suas mansões, nos seus carrões, com as suas fazendas cheias de cabeça de gado, né, com esses pastores midiáticos mesmo, praticamente não escapa quase ninguém. É uma vergonha o que acontece. Né? E quantas das vezes, né, as pessoas, aquele irmão pobrezinho que não tem condições, né, de dar lá o dízimo, não tem condições de dar uma oferta boa, né, deixa, né, de botar uma comida no prato de um filho, né, para dar porque se sentiu coagido, se sentiu assustado. Você já parou para pensar quantas vezes você deixou de levar a sua família para almoçar num bom restaurante? Porque você pensa assim, não, porque o pastor disse que se eu não der o dízimo, primeiro eu tenho que dar o dízimo lá, eu tenho que dar o dízimo, porque se eu não der, vai vir o devorador e vai devorar o pouco que nós temos. Quantas vezes você deixou de fazer uma viagem, você deixou de sair com a sua família, né, para dar lá a oferta que o pastor pede, o dízimo que o pastor, né, te assusta lá e usa o demônio devorador? Quantas vezes você deixou de fazer isso? Meus irmãos, isso é algo terrível, tá bem? Vamos continuando aqui. É que eu estou falando aqui, Deus vai me trazendo aqui na memória coisas que devem serem faladas, né? Então, meus amados irmãos, nós sabemos, meus amados irmãos, que isso não é uma obrigação, tá bem? Isso, a gente deve dar o dízimo. Ah, Rogério, qual a tua opinião? Deve dar o dízimo? Deve. Como uma forma de quê? De continuidade. Se eu for olhar pelo elemento de descontinuidade, eu não vou. Porque a Bíblia diz, né, que isso não foi instituído mais para o nosso tempo. Mas tem os elementos de continuidade. E eu te pergunto como, né, como eu já falei, como que os pastores vão sustentar os missionários? E eu estou falando daqueles que realmente dão a sua vida, irmãos. Que abandonam muitas vezes o emprego, né, que deixam muitas vezes família para trás, se desfaz das suas propriedades, como da sua casa, né, são transferidos de cidade em cidade, às vezes não ficam, né, sendo transferidos de um lugar para outro, eles não podem mais nem ter uma residência fixa. E homens que levam a obra de Deus a sério, né, porque os que levam as coisas de Deus a sério é uma minoria. Né? Olha, eu vou atirar aqui por alto. Olha, eu acredito que se tiver 20% de homens que levam as coisas de Deus a sério, é muito. Porque os outros 80% misericórdia. Que Deus tenha compaixão desses homens. Mas um dia eles vão prestar conta diante de Deus. Você pode ter certeza disso. Então, meus amados irmãos,
Se o dízimo fosse uma lei para a igreja de nossos dias, eu vou questionar você aqui num ponto importantíssimo. Se o dízimo fosse importante para a igreja dos nossos dias, por que nenhum apóstolo, raciocine comigo, por que nenhum apóstolo e até mesmo Jesus não teriam deixado isso registrado? Onde existe uma única referência dos apóstolos falando sobre o dízimo? Homens que conviviam com Jesus, era para a igreja. Por que não há nenhuma referência ali? Se você olhar a Bíblia, você não vai encontrar. Você pode encontrar passagens tentando distorcer as passagens. Agora, se você ler o texto e entender a palavra de Deus, você vê que não existe. Então, eu acho que se isso realmente fosse, como eu digo, é a minha opinião, à luz da palavra de Deus, porque eu leio, procuro interpretar à luz da palavra de Deus. Faço ali uma exegese no que eu estou lendo, né? E uma exegese, não é uma exegese, né? Que é quando exegese é quando eu quero fazer o meu pensamento entrar dentro da Bíblia, colocar a minha ideia lá dentro da Bíblia. Exegese não, é nós pegarmos a Bíblia e a Bíblia entrar na nossa mente. Tá bem, meus irmãos? Então, a gente não precisa omitir nenhuma doutrina de Cristo para que a provisão dele chegue na nossa casa, né? Nós não precisamos fazer isso. Infelizmente, meus irmãos, quando alguém não dá o dízimo, seja lá por qual for o motivo que seja, né, a primeira acusação que vem nas pessoas, você não tem fé. Esse não tem fé para dar, né? Geralmente é isso. E em alguns casos, como eu já falei, são chamados de ladrão, baseado nesse texto de Malaquias, né, que não foi escrito para nós. É preciso ter cuidado. O troço é sério, meus irmãos. Igreja de Deus, povo de Deus, homens que se dizem de Deus, tenham cuidado com o que vocês falam, tenham cuidado com o que vocês pregam. Preguem a palavra de Deus como ela é. Se a palavra de Deus diz que preguem a palavra de Deus, né? Tem que baixar o cajado? Baixa o cajado. Mas tenha certeza que a Bíblia te manda dizer aquilo. Tenha certeza que a palavra de Deus te manda dizer aquilo. Tá bem? Meus amados irmãos, porque eu faço uma observação assim, quando se dá o dízimo e as coisas fluem bem na nossa vida e existe abundância, né, dentro da nossa casa, né, nós costumamos dizer que isso é fruto da nossa fidelidade a Deus. Não é isso que a gente diz? Tá tudo bem, um dinheirinho no banco, os armários cheios, né, tudo tá fluindo perfeitamente, né, é interessante. Mas e quando as coisas vão mal? E aí? Se Deus tinha prometido abrir as portas, as janelas do céu, e derramaria uma bênção tal sobre medida sobre nós, e isso não acontece. E aí, Deus é infiel? Claro que não. As pessoas são, né, coagidas por esses homens que distorcem a palavra de Deus, as pessoas acreditam, e aí depois as pessoas vão cobrar. Com Deus não funciona moeda de troca, meus irmãos. Eu já disse isso. Eu dou, tu me abençoa, tu não me abençoa, eu não te dou. Não é assim. Tá bem, meus irmãos? Quantas pessoas desempregadas, falidas, né, e que sempre foram fiéis aí no dízimo. E agora, como o poder religioso explica isso? Né? Infelizmente, o poder religioso apavora as pessoas e impõe, irmãos, né, esse medo, esse terror, esse pavor, usando a palavra distorcida, né, chamada devoradora. Né? Que as pessoas, irmãos, possam respirar aliviadas pelo peso do imposto cobrado pelo poder religioso e respire realmente Cristo. Respire liberdade. A doutrina, meus irmãos, do dízimo, ela coloca um medo nas pessoas. Ela coloca um pavor, né? E as pessoas muitas vezes deixam de ir na igreja, porque muitas vezes pensam, eu vou lá na igreja e eu não tenho nada para dar. Você já pensou? Eu não tenho nada para dar. Eu não vou lá porque eu não tenho dinheiro, e eles pedem dinheiro, eles dizem que tem que dar o dízimo. Tá bem, meus amados irmãos? Então, esse fardo pesado, esse medo que é colocado sobre as pessoas, né? Pessoas muitas vezes sinceras, que amam a Deus de coração, mas as suas condições financeiras são precárias e por isso não deixam de ir na igreja. O mais assustador é que todo teólogo sabe disso. Eu fiz teologia, irmãos. Eu fiz. Eu não estou dizendo isso aqui para me elogiar a mim mesmo, não. Estou dizendo, eu fiz teologia. Mas até mesmo onde eu fiz teologia, ninguém falou sobre isso. Mas todo teólogo sabe disso. E eles não falam porque eles estão presos por dogmas das suas denominações.
Mas todo teólogo sabe disso. Todo teólogo que se preze, que conhece a palavra de Deus, sabe disso aqui. Tá bem, meus irmãos? O vídeo ficou um pouco grande, mas eu espero que tenha servido de entendimento para você, que você possa ter entendido a mensagem. E a conclusão final é: devemos dar o dízimo? Sim. Por generosidade, né? Como um ato voluntário, né? Para ajudar as pessoas, para o sustento da obra de Deus, mas para o verdadeiro sustento, não para luxos de homens, né? Inescrupulosos que não têm temor a Deus, né? Eu já pertencia a ministérios, né? Que eu dava o dízimo, e como eu já falei no outro vídeo, e eu tive problemas, né? Eu fui traído, a coisa foi séria, né? E eu parei de dar o dízimo. Parei de dar porque eu achei que não era justo, porque estavam fazendo coisa muito errada, né? Fui enganado, mentiram para mim, né? Isso aconteceu. Então a gente tem que falar a verdade para as pessoas. Parei, não dei mais. Nunca me aconteceu nada de ruim. Nunca minha vida regrediu para trás. Nunca me faltou trabalho, né? A minha vida sempre foi abençoada. Nenhum devorador veio me derrubar, nenhum devorador devorou a minha casa e nem devorou a minha família. Eu continuo sendo a bênção, né, que eu sou desde o início da minha conversão. Mas eu confesso, no início eu me assustava por não ter conhecimento, crente novinho, não conhecia nada, tudo que falavam eu acreditava. E esse é o erro das pessoas. Tá? Então leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Hoje eu estou num ministério que não me obriga, né, a nada, né, que não me diz, né, que eu sou obrigado a fazer nada, né, é por amor. Então eu faço por amor, como um ato de agradecimento a Deus por Ele me dar saúde, por Ele me dar uma família abençoada, por Ele me dar uma casa. Aqui não existe moeda de troca. Eu dou porque eu dou como uma forma de agradecimento a Deus. Essa é a minha visão sobre o dízimo. Tá? Talvez você achava aí no final que eu ia, no início do vídeo, o Rogério vai pregar aqui contra o dízimo. Não, eu prego contra o mau uso. Eu estou pregando aqui contra esses caras aí que se dizem homem de Deus, né, e que distorcem a palavra de Deus e que, né, praticamente roubam as pessoas, né, assustando as pessoas, né, fazendo com que as pessoas deixem de comer, deixem de pagar uma conta, porque o pastor tal lá, pastor aqui, ó, né, o pastor tal lá disse que ele primeiro tem que dar o dízimo e não pagar o que ele deve no açougue. Que ele primeiro tem que dar o dízimo e não pagar o que ele deve no mercado. Se tu comprou lá no mercado, né, se tu pediu lá e o dono do mercadinho te deu crédito, vai lá e paga. Seja cristão, seja verdadeiro, né, não seja caloteiro. Porque o que adianta você pegar e ir lá dar o dízimo pro teu pastor lá, né, para sustentar os luxos dele e ficar conhecido como caloteiro? Você está infringindo outro mandamento da palavra de Deus, que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Viu como palavra de Deus, meus irmãos? Viram como isso aqui tem que ter interpretação? Viram como isso aqui tem que saber ler e interpretar a palavra de Deus? Não adianta eu ter aqui 4, 5 Bíblias, como a gente tem aqui, todas as versões, e não entender. Tá bem? Deus abençoe. Fica com Deus. E um grande abraço.